muito bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós, atenção gamers, hein? Hoje o dia é de vocês, aqui estamos nós, mais um Esporte FM, nosso bunker, nosso QG esportivo. Lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte, aqui dentro a gente tá falando de e-esporte, certo? Hoje, recebendo aqui com a gente, Maestro da Fúria. Salve, Maestro, tudo bem? Salve, Solari, tudo bem? Tudo salve, ótimo. Pessoal aí de casa. Bem-vindo aí, obrigado por topar o nosso convite. Obrigado pelo convite aí. Falar um pouquinho de Fúria, de LoL, de game, né? Desse universo todo, assim, que eu acho muito legal. Nosso público aqui chega muito junto também nisso. Uhum. A gente estava comentando aqui agora da preparação que vocês estão fazendo, né? Você na Fúria agora num novo momento, assim, né? Você foi head coach durante muito tempo. Sim. E agora você tá como manager ali, né? Isso, exatamente. Eu já tenho aí 10 anos de carreira, né? Tô chegando no 10º ano de carreira agora. E a maior parte desse tempo foi como treinador, né? Então eu treinei desde o comecinho, assim, Mas da você minha chegou carreira. a estar como jogador também ou você já foi direto pra treino? Não oficialmente, né? Eu costumo falar que eu sou mais velho, né? Que eu já sou vovozão. Eu tenho 34 hoje, mas eu já sou vovozão. Pra esse meio é um idoso, basicamente. Exatamente. Quem já tem 20 e tantos já é considerado Total. mais velho nesse meio. Então, como eu já sou mais velho, eu já comecei com uma idade muito avançada para ser jogador já, né? Quantos anos mais ou menos você começou? Eu tinha ali? 26, 27 anos por ali. Que é o quê? Quando começa o LoL, assim? Ou... Na verdade o LoL começou em 2009, mais ou menos, só que o pessoal do Brasil ainda não jogava tão em massa assim, né? Então o nosso servidor brasileiro foi ter, acho que 3 ou 4 anos depois só, né? A gente jogava, quem jogava aqui no Raiz, vamos dizer assim, jogava no servidor americano ainda. Sofria. Com né? ping e tudo mais. Uhum. E aí depois que o LoL veio pro Brasil, abriu o servidor, e aí o pessoal realmente pegou mesmo a cola ali do LoL, né, no Brasil. Então, já tava com o cenário andando já quando eu comecei, né? Já tinha os primeiros ídolos e tal. Então, na época que eu queria ser jogador, vamos dizer assim, não existia muita coisa, né? Perfeito. Ainda. Ninguém ganhava dinheiro, ninguém tinha contrato. Não tava estruturado, assim, nesse sentido, né? Não tinha estrutura ainda, então fui pro caminho normal, vamos dizer assim, né? Fiz faculdade, fiz escola, fiz faculdade. E aí, só no finalzinho da faculdade que eu falei, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. É o meu sonho desde pequeno. Eu quero trabalhar com isso. Aí larguei tudo e fui. Quando você larga tudo e vai, assim, tipo, o que as pessoas próximas a você disseram, assim? Porque você estava entrando num negócio que ainda também era novo, né? Sim, sim. Porque até hoje, os pais ainda estão entendendo que isso realmente é uma carreira, que, né, isso tudo é um processo para uma geração mais velha, assim, né? Isso. Antigamente devia ser mais difícil ainda, né? O que você viu ali naquela época, assim? O que você teve que bater o pé pra falar, não, acredito nisso? O que você viu ali que você falou, não, isso aqui tem futuro nesse meio, assim? Então, hoje eu brinco que eu faço a conversa com os pais dos atletas, a mesma que eu fiz com os meus pais 10 anos atrás, né? Então, lá atrás era mais difícil ainda, porque você não tinha referências realmente, né? Olha, tal pessoa, tal atleta, tal treinador, a gente só tinha referências do esporte tradicional realmente. Você tinha que fazer essa ligação para as pessoas entenderem, né? Mas a conversa que eu tive principalmente com os meus pais, com os meus familiares, era essa transparência realmente de que era um sonho meu e de que eu acreditava que dava certo, né? Eu acho que ninguém estava ganhando muito dinheiro na época, não existia um fomento tão grande assim como tem hoje, mas a gente acreditava que era o esporte do futuro, que era algo que ia acontecer pro futuro, né? E aí a gente conversou bastante. Eu já tinha fechado a minha faculdade, já tinha feito, vamos dizer assim, o combinado, né? De estar preparado para o mercado. Já cumpriu o seu papel com os pais, né? E aí, no dia que eu tive a conversa, inclusive, meus pais olharam para mim e falaram, você tá decidido, a gente nem vai discutir muito, então só faz o melhor, né? Tenta ser o melhor possível e é isso que eu fiz. E hoje, ainda bem que a gente tem muita ajuda hoje já de todos os patrocinadores, todo mundo que tá dentro do cenário. Então, hoje é muito mais fácil eu falar com os pais de um atleta, levar ele para o nosso estúdio lá, para o nosso centro QG, de treinamento, né? E mostrar para ele que realmente aquilo lá está acontecendo, né? Hoje a gente tem contrato desde cedo, os meninos já saem lá de 15, 16 anos, já vem contratado, já vem com bolsa, né? Já vai ganhar dinheiro, já vai ser profissional desde cedo, né? Então, ainda bem que a gente passou por essa transição e agora é uma realidade para muito mais gente, né? Claro, não, e agora assim, por você também ter feito parte
né, dessas primeiras gerações, assim, você tem um estofo ali, você tem uma história toda para poder também trazer pro pai desses meninos, né, para deixar eles tranquilos. Eu acredito que, assim, também é um pouco o papel do pai também, né, não só no esporte, mas se o cara tivesse indo jogar vôlei, pô, o pai também ia querer saber do Sim. técnico, da equipe, como é que é, deixa eu visitar o clube aqui e tal, acho que, né, e no fim, acho que o pai acaba percebendo que ele tá deixando o moleque ali sim num negócio profissional, um negócio que tá mirando não só o lado profissional da pessoa, mas também o lado humano, assim, dessa molecada, né? Eu acredito que vocês devem passar muita situação legal, assim, pô, imagina, é um encontro Sim. de moleques de 15, 16, 17, jogando uma parada que eles amam, profissionalizando isso, ganhando dinheiro, pô, é o sonho realmente, assim, né? Então, eu acredito que deva ser muito aspiracional, assim, pra essa molecada. E você tem uma responsabilidade também, né, cara? Claro. De estar lidando. Né? Uma vez que o pai fez, não, beleza, então vai lá, Joãozinho. Aí o Joãozinho cola lá e a partir dali ele tá contigo. Assim, como é que é ali o dia a dia dentro da Fúria? Assim, sou um jogador, acabei de entrar. Como que funciona esse processo e aonde você atua ali hoje em dia como manager, assim? Então, hoje a gente tem vários projetos que justamente focam nessas pessoas que estão começando agora, né? Então, a gente tem processos que a gente chama de trainees, né? Que são jogadores que se destacam. Eles são já, a gente chama de autodidatas praticamente, né? Que são jogadores que, é igual no futebol, né? Tem aquele 0,001% Total. que já tá se destacando, e aí ele, vamos dizer assim, ele entra numa peneira, como se fosse isso. A gente chama ele, a gente se interessa por ele, chama Vocês se ele. interessam através de algum ranking que vocês veem, assim, é isso? Uhum. O próprio jogo, nele existe um ranqueamento das pontuações, né? De acordo com vitórias, derrotas e algumas estatísticas dos jogadores. Então, ali já é uma vitrine, né? Então, o pessoal que vem me perguntar muito, como que eu começo e tal. Total. Não tem outro jeito melhor. Existem algumas outras formas, mas a melhor forma, sem dúvida, é se destacar no ranqueamento. E aí, ou seja, no talento, porque pra você estar alto no ranking, você tem que estar mandando bem, né? Exatamente. Então, foque em jogar que bem, você tem né? um individual bom e mostrar que você sabe lidar com situações diferentes, porque ali você vai ser colocado em situações completamente diferentes o tempo todo. Né? E ali já é a primeira vitrine, a gente chama ele para fazer essa peneira, vamos dizer assim. Perfeito. A gente fala, você nos interessa, esse aqui são os conceitos que a gente gostaria que você aprendesse desde já, né? Então passa o básico, porque o competitivo que a gente chama, né, que é a parte da competição de fato, é um jogo completamente diferente do jogo que as pessoas se divertem em casa. Loucura, né? isso, né? Então existem muitos conceitos, muitas coisas que você tem que aprender, trabalhar em equipe. Né? E aí você já começa a ver como que essa pessoa reage a esse ambiente de equipe. Né? Se ela é uma pessoa também moldável ao treino, né? Exatamente. É um diamante lapidável ali, né? Exato. Então hoje a gente consegue focar em perfis que a gente gosta desde cedo. Então, desde 15, 16 anos, igual eu falei, mesmo com uma pessoa estudando ainda. Perfeito. A gente não força nada pra pessoa, não, larga o estudo e tal. Não. Pode continuar estudando, mas aqui, você já tá sob a nossa asa, nós estamos olhando pra você, estamos vendo sua evolução. E aí, quando a pessoa realmente consegue terminar a escola, já fica mais tranquila, aí beleza, é puxado para o ambiente então competitivo. tem essa... claro, né? Porque a escola, ela a maioria não, mas muitos estão na escola ainda, né? Sim. Escola, tipo, primeiro, segundo, terceiro colegial, assim. Ensino médio, exatamente. Loucura, né, cara? E aí, assim, tem que realmente... Quase que... Quando o cara termina o colégio, que vocês acham que ele fica mais livre pra realmente mergulhar de cabeça nesse universo? Porque é um universo que eu imagino que consuma muito tempo também, né? Consome muito tempo e a gente fala que normalmente é a época de ouro, vamos dizer assim, do jovem hoje que quer trabalhar com isso, né? Eu vejo muita gente, às vezes eu começo a falar sobre isso, a galera fala, nossa, que legal, vou largar meu emprego e vou trabalhar com isso. Nossa, vou trabalhar com jogo e tal. Tá ganhando muito dinheiro. Mas a verdade é que se você já é bem mais velho, se você não tem essa premissa já de jogos, se você não joga desde cedo, o seu cérebro não é muito bem preparado para isso, né? Então, suas reações, tempo de reação, reflexo. Então, é mais difícil de você pleitear alguma coisa mais séria. Você acha que essa nova geração, ele já vem com esse chip instalado, né? Já vem. Porque já nasce com isso na mão, né? Hoje em dia você vê criança mexendo em tablet, fazendo tudo lá, controle remoto e tal, que a gente nem imaginava na nossa época. Não, e você tem razão, porque você tá você tá desenvolvendo um lado ali de cérebro que é outro realmente, que já tá muito mais focado nisso, conhecimentos e
né, os canais de YouTube e Twitch que tem sobre, né, League of Legends e tal, assim. E você viu a explosão acontecer na tua frente, assim, né, basicamente? Sim, praticamente, sim. Essa questão do cenário competitivo em si, quando eu entrei, a gente já estava rolando, mas ainda era algo assim, que estava para se profissionalizar, né? Então estava começando ao que a gente chama de era de estúdio, que é quando a gente começou a ir pro estúdio jogar, que começou a ser transmitido, né, para o território nacional. Total. Todo mundo começou a respeitar aquilo como não se fosse um jogo, mas sim uma competição, e aí virou uma paixão, e aí quando é paixão, vira esporte, né? Então, E hoje é torcida, né? Hoje é. Torcida organizada, assim, nos eventos, né? Fortemente. Hoje a gente tá falando de torcida organizada, dos atletas chegarem e ter torcida na porta, fazendo festa, fumaça. Maravilhoso. Tudo isso daí, assim. E do estúdio tá ficando pequeno já, assim, sabe? Já um estúdio de 200, 300 pessoas ficando muito pequeno. E de finais, né? Às vezes a gente faz eventos finais, né? Que a Riot faz muito bem, com 12, 13 mil pessoas lotando o estádio, assim, né? Sem Parece um lugar. que o Pacaembu agora, a Arena Mercado Livre, a Arena Mercado Livre, Mercado Livre Pacaembu, Pacaembu Mercado Livre, acho que eles vão ter a maior arena gamer da América Latina, não sei, tem algum papo ali que deva ter. Você acha que tem bons espaços hoje em dia para campeonatos e competições aqui no Brasil? Ou é tudo, na verdade, montado para aquele campeonato e depois é desmontado? Assim, a gente não tem nada fixo. Pois é, essa é uma das áreas que eu acho que ainda precisa melhorar, vamos dizer assim, né? Hoje, a desenvolvedora do jogo e os times têm dificuldade para achar locais adaptados para isso, né? A nossa estrutura no Brasil, por exemplo, não é uma estrutura preparada para isso, para esse tipo de evento virtual. Às vezes a gente vê a BGS, a gente vê outras feiras e tal, e alguns eventos preparados. Então, a última grande final que a gente teve, por exemplo, no Ibirapuera, foi uma final muito legal, mas foi preparada naquele momento, naquele jeito, daquela forma. Acabou, desmontou, acabou, né? Assim. Exatamente. Né? Então... E se tem um lugar fixo, isso acaba também até... ajudando a desenvolver mais jogadores. Exatamente. E, né, atraindo mais atenção, assim, eu acho que é algo... A gente teve durante muito tempo nos shoppings aqui as coisas de fliperama, né? Podia ter realmente espaços para games, assim, né? Com certeza. Eu acho que principalmente para grandes eventos ainda não clicou aqui ainda no Brasil, né? Lá fora já tem grandes venues, né, que a gente chama, que são bem conhecidas já e o pessoal usa bastante, assim, sabe? Você já foi? Já fui. E aí, já tive a chance de... Achou da hora? Ah, muito bom. Eu já tive a chance de ir pra Polônia, já tive a chance de ir pra China, Vietnã, Los Angeles. Então tem tudo a trabalho, né, pra competição. Tudo pra competição, assim. Tudo pra competir. E aí, como é que você vai? Como é que vocês vão? Quantos são no time? São 5 jogadores. No LoL são 5 jogadores oficiais, os starters, né, que a gente chama. E aí, às vezes, tem alguns reservas. A gente tem os players que são os Academy, né? Os de academia. Perfeito. Que são os que estão ali em treinamento. E são 5 também? São normalmente 5 ou 7. Geralmente tem mais alguns reservas. Claro, por se acontece alguma coisa, assim, né? O plantel hoje tem 12, às vezes 15 jogadores. Mas tem 5 que são as estrelas principais. Perfeito. Assim, e o treinador, né? Agora, chegar nesses 5 é tipo... muita luta, assim, né? Porque, são os 5 titulares da Fúria, né? Que é um time, enorme, super conhecido. Sim. Mesmo assim, quem não é tão do esportes já viu, ou já ouviu falar, ou já, tipo, é algo muito presente, assim, um logo muito forte, muito legal. Sim. Né? A imagem toda, os caras tudo com a camiseta, com os patrocinadores, né? Eu acho muito... O conceito todo é muito legal. Mas eu imagino que a vida desses 5, e aí você... tá ali gerindo, né, inclusive isso tudo. Como é que é, cara? É uma loucura, são superstars, mexe com a cabeça dessa molecada também. Sim. Você tem que trabalhar essa parte também. Assim, fala um pouquinho desses 5 jogadores e de como é conviver com eles, assim. Tá. Assim, a gente tem hoje o trabalho da imagem pessoal do jogador, ele ainda é muito gerido normalmente pelo próprio jogador, né, a imagem dele.
E às vezes da família. A gente tá começando a ver aquelas famílias lá ali, o pai do Neymar entrando, vamos dizer assim, né? A gente tá vendo as famílias realmente começando a cuidar da carreira dos meninos. Porque são meninos, às vezes, com 16, 17, 18 anos, que já partem para ganhar um dinheiro legal já. Já partem a ter um contrato bacana, que vai garantir para eles um futuro bacana para a família deles, né? Então, é algo realmente diferente, assim, é um passo muito grande do cara sair da escola. Começa a ter fama internacional, assim, né? Começa a ter gringo falando com você, dar entrevista pra gringo, né? Rola exatamente, aí. Então, exatamente. tipo assim, você vira... Para os que têm mais sucesso aqui, trabalham bem a imagem, é coisa de o cara virar realmente um ídolo nacional, assim, né? Então tem times como a Fúria, por exemplo, que tem a logo muito forte, que tem a marca muito forte. Se o cara se destaca num time desse, ele realmente vira um ídolo nacional, né? Então é muito comum, por exemplo, andar com os jogadores mais famosos pela rua, pelo shopping, em qualquer lugar, e eles pararem para tirar foto o tempo todo, né? Então já tá começando essa era de fama. E aí, com a fama vem coisas boas, claro, mas também vem todos os problemas ali relacionados, né? Então, um dos papéis que eu tenho lá dentro também, como mentor deles, é justamente estar ali segurando a rédea, vamos dizer assim, né? Porque muitos jovens, às vezes, nunca saíram de casa, o perfil deles não é o mesmo perfil de jogador de futebol, por exemplo, que já são pessoas... Bem observado. Já são pessoas que, primeiro, já estão acostumadas a ter um treinador desde cedo, já respeitam mais a autoridade e também, às vezes, já estão acostumados com o que a vida traz, vamos dizer assim. Sim. Né? Nem sempre, mas já estão acostumados. E esses meninos são meninos que normalmente ficaram dentro de casa muito, né? Pra jogar o game e tudo. Acho que assim, dando um pequeno exemplo, né? Aquelas histórias dos jogadores que muitos contam que eu pegava 2 conduções, eu tinha que... Porque um jogador de futebol, ele precisa treinar no campo. Sim. Não existe... E às vezes o campo é lá na PQP. Sim. Em diferença do jogador do videogame, que ele pode treinar de casa, né? Então isso também já dá um outro contato com o mundo externo, né? Exatamente. De como lidar com pessoas. Às vezes os jogadores são muito introspectivos, né? De game, né? Os perfis que a gente tem no LoL especificamente, depende da modalidade, né? A gente fala que Justo. às vezes algumas modalidades, tipo Counter-Strike, por exemplo, a galera já é mais... Da hora. Já é mais Mais solta. Mais solto, já é mais tranquilo, já tem mais um carisma e tal. No LoL é mais difícil. São pessoas mais introspectivas, são pessoas que ainda precisam desse trabalho. Claro. Né? De socialização e também de lidar com problemas, frustração, né? Ganhar dinheiro. Administrar, né? Descanso, rotina, sono, tudo isso a gente olha, né? Porque a gente quer que o nosso atleta renda não só bastante, mas por muito tempo também, né? A gente tá tentando focar em longevidade também. Né? Qual é a longevidade de um jogador de games, assim? Hoje em dia, a longevidade não é muito alta, porque a gente ainda tá no começo, vamos dizer assim. A gente é um bebezinho ainda, né? A gente olha pro futebol com mais de 100 anos, 100 e poucos anos. O esporte surgiu profissionalmente falando 15 anos atrás, né? Se a gente olhar para outros países que têm uma cultura melhor que a nossa, como a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, 20 anos. Né? Então realmente assim, muito recente. somos bebezinhos ainda. Total. Né? Então, a longevidade ainda não é muito alta, porque depende muito dessa questão intensa de reflexo, de ser muito rápido, ser muito ligeiro, ser muito preciso no que você vai fazer e ter ali a mecânica ali de clicar, né, apertar o mouse ou no controle, dependendo de onde você joga. E isso cai muito rápido, né? Ali a gente fala que ali depois dos 24, 25 anos já começa a gente ver uma quedinha já. Algumas exceções ainda sobrevivem, mas em certos esportes, por exemplo, já começa a ter uma queda, né? E aí o cara tem que desenvolver outras habilidades de liderança e outras coisas. Perfeito. Pra ele poder se manter ativo. E né? qual que é, assim, qual o jogador mais velho que você conhece, assim, do mundo, tá? Mas a gente tem um caso de um jogador com 30 que manda super bem, assim? Tem alguns casos, em algumas modalidades diferentes, né? Então, um dos mais famosos hoje do Brasil, o Fallen, né? Que hoje é da Fúria também, né? Está na Fúria, jogando na Fúria de CS. O Fallen começou muito cedo e hoje a comunidade inteira acompanhou a carreira dele inteira. Hoje ele tá com 30 e tantos também, né? E tá competindo em altíssimo nível ainda. Né? Mas é o que eu falo, são exceções. Né? Claro. A gente tem hoje o BRTT, por exemplo, voltando pro CBLOL também, agora com 33 anos, se eu não me engano. Né? Vai passar um grande desafio agora por ter uma idade mais avançada e tentar competir com a molecada chegando. Né? Mas às vezes um cara desses consegue
mentalmente, às vezes ele consegue usar, né? É o que você falou, assim, você vai mudando as suas táticas de ataque, assim, né? Exatamente. Usando o que você tem de melhor ali, né? Exatamente. E a gente tem, assim, alguns outras exceções, assim, como se alguém acompanha a cena de Street Fighter, por exemplo, o Daigo, esses caras que já são muito famosos há muitos e muitos anos, os caras chegando com 40 anos, com filho já, e ainda competindo ainda. Puta, sensacional, hein? Vamos ver, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir obter mais resultados assim, né? Mais jogadores com, quem sabe, 15, 20 anos de carreira, é o nosso sonho, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Maravilhoso. E você, assim, como a gente falou, assim, você tem essa responsabilidade com esses moleques, e eu sei que você busca informações em outros esportes também. Claro. Sei que você gosta do Phil Jackson. Gosto. Né? O livro dele, 11 Anéis, né? Que é muito legal. E você tira alguns conceitos ali dele, assim, né? Eu te vi falando sobre isso. Fala um pouco, assim, pra gente, aonde que você aplica e também de outros esportes que você tira ali alguma sabedoria pra conseguir colocar nessa molecada ali na Fúria. Então, desde que eu virei treinador de fato, né? Eu parei e pensei, nossa, agora a minha vida é ser treinador, né? Treinar pessoas. Eu comecei a olhar muito para as pessoas que tiveram sucesso com isso de fato, né? Pessoas diferenciadas. E eu sempre gostei muito de vários esportes, futebol, assisto muito NBA, assisto um pouco de NFL também. E aí eu comecei a dar uma olhada sobre quem eram as referências, né? E o Phil Jackson eu sempre gostei muito. E eu comecei a perceber que esses caras, eles não são só grandes estrategistas, mas eles são pessoas que sabem lidar com seres humanos de verdade, assim. Saber criar grupos, saber nutrir o grupo de fato. Pode crer. Né? E saber entender, respeitar a cultura de cada um, né? E a religião, a cultura, né? Individualidade. E saber juntar essas pessoas, né? Então, motivar essas pessoas a quererem estar juntas e por um objetivo único, né? Então, o Phil Jackson fala muito sobre isso, né? Ele fala um pouco sobre espiritualidade também, né? Que o pessoal fala que ele era o único espírito calmo naquela zona que era aquele toda Chicago Michael Bulls Jordan, ali. Dennis Rodman, né? E ele era meio... acho que ele colava com uns incensos, né? Dentro do... Sim. É uma cultura meio indígena, nativa ali, né? Americana. Isso, nativa americana, né? Ele sempre respeitou muito essa cultura. E a cultura zen também, né? Ele gostava muito... Ele falava que ele usava a escuta ativa, né? Ele deixava o jogador discutir na frente dele, ficava olhando, esperava e depois ele ia lá conversar com o jogador e ver qual era o problema. Então, era um cara realmente diferenciado, né? E tem várias outras referências aí, né? Agora, recentemente, estava lendo o livro do Klopp também, né? Do futebol. Guardiola. Então, tem vários caras, assim, que tem culturas diferentes, mas que são caras com filosofias boas para serem utilizadas, né? Então, acho que faz de bom grado a gente usar casos de sucesso que sobreviveram ao tempo também pra gente poder usar como referência, né? Total, e assim, quando a gente vai lendo esses livros também, a gente vai vendo cada história deliciosa de bastidores, né? Sim. E quase que toda a história você consegue aplicar na tua vida também, porque às vezes a história ali, entrei no vestiário, tinha um jogador que se achava o melhor, e aí ele batia de frente com um cara que tinha um emocional mais fraco, e eu tive que lidar com isso. E, isso também deve acontecer no teu dia a dia. Sim. Também, essas histórias... e essas relações de seres humanos, elas vão se repetindo em todos os lugares. Então, esses livros são legais pra gente tirar ali esses ensinamentos, assim, né? Como é um dia ali de Fúria, assim? Tem um período de treinamento? Como é o dia a dia? Qual a carga horária de treino por dia, assim? Então, a gente divide normalmente entre durante temporada e o pós-temporada, né? O pós-temporada nosso, ele é um pós-temporada mais tranquilo, vamos dizer assim. A gente tem alguns períodos de descanso, né? E aí, nessa pós-temporada, às vezes tem alguns campeonatos mais amadores, às vezes tem campeonato beneficente, às vezes tem evento para fazer. Então, são atividades diferentes, vamos dizer assim. Mas a atividade core mesmo, assim, né? A básica é durante a temporada, né? Ali a preparação da temporada e durante a temporada. De quando a quando isso? Normalmente isso dura uns 4 meses, mais ou menos. E depois mais 4 meses, né? Então a gente teria ali 8 meses de porrada, vamos dizer assim. 8 a 10 meses de porrada, vamos dizer assim. E aí mais 2 meses de ano, que normalmente é um pouquinho mais tranquilo. Que aí a gente fala de janela de transferência, outras janela de transferência, o quê? Um mês vocês têm de...
Menos. Geralmente são 2 a 3 semanas de janela de transferência, oficialmente falando, né? Claro que existem trocas, igual tem nos esportes tradicionais, Perfeito. né? Durante a temporada também, mas a grande maioria das movimentações acontece ali perto da janela de transferência. E aí, como é pra você essa participação de janela de transferência, assim? Você participa ativamente disso? Hoje em dia, muito, né? Porque faz, acho que 20 dias ou 30 dias que eu mudei de função, né? E aí, depois desses 10 anos como treinador, agora eu virei o General Manager, né? Que acho que para quem acompanha NFL, NBA, já tem um pouquinho mais de entendimento. Do que é essa basicamente quem vai montar a ideia do time, né? E montar a visão da equipe, né? Então, basicamente essa janela eu trabalhei bastante nessa questão de, tipo assim, montar as peças, ver quem vai servir, quais são os perfis, né? Então, a janela de transferência nossa no LoL hoje, ela já tá bem profissional, né? Então, hoje você não pode, por exemplo, conversar diretamente com um atleta que já tem contrato com outro time. Então você não pode aliciar o atleta. Não, já tem regras fortes para aliciamento, Perfeito. que inclusive são julgados no Tribunal do Esporte, né? Então, é mesmo? Sim, já tem algumas legislações que a gente usa como base. STE, né? Sim. Superior Tribunal. Então, algumas legislações a gente já usa como base para poder usar de referência nesses momentos, né? E também tem as regras do próprio campeonato, de multa e tudo. Então, você já tem que conversar organização. Olha, tô interessado no passe do jogador, qual que é a multa dele, vamos negociar o valor de transferência, né? Como é que é o salário e tudo. Perfeito. Então, hoje a gente trabalha com toda essa parte profissional. O jogador tem o salário dele lá, né? Tem a remuneração dele, tem o tempo de contrato bonitinho, tem os termos de rescisão, tem os termos de negociação. Muitos jogadores já têm luva, por exemplo, né? Já recebem valor de transferência futura e tudo. Então já tá bem encaminhado, assim, já, né? E a gente está se profissionalizando cada vez mais. Então, até porque quanto mais dinheiro entra agora, né? Mais os investidores querem o retorno e querem ver o trabalho funcionando, mais profissional vai ficando também. Claro, vocês têm essa responsabilidade com esses patrocinadores por trás de manter um nível competitivo ali muito alto, né? E aí, assim, especificamente para esse ano, vocês contrataram alguém? Teve mudanças aí no time? Como tá o time agora, hoje aí? Atualiza pra gente, assim. Então, essa janela de meio de ano agora que a gente fala, né, que é entre os 2 períodos do campeonato, é uma janela mais curta, mais difícil e mais corrida, né? Mas eu fiz essa mudança agora de função justamente pra gente poder fazer mudanças bem significativas, né? Então, a gente foi uma das únicas equipes que mudou bastante agora. Então, foi uma correria, né? Mas a gente acreditou que a gente precisava dar uma mudada porque a gente não vinha bem no último campeonato, de resultados tão bons. E aí a gente quis dar uma guinada, né? E aí realmente montar peças para usar bem o que os nossos jovens hoje talentos têm na mão, né? E rechear eles ali com talento em volta deles para eles poderem brilhar, né? E aí contratou gente. Contratamos pessoas, 2 atletas inclusive vêm de fora do país, né? Então a gente chama de import, né? Que é os nossos... São 2 sul-coreanos que vêm. Tem um limite de número de importe? São 2 importes por time. Perfeito. A gente trouxe 2 importes, mas são 2 importes que já jogaram no Brasil. Então, eles já são mais abrasileirados, assim. Perfeito. Já sabem inglês, por exemplo, né? Então, já tem uma comunicação melhor, já sabe como o país funciona. Então, a gente trouxe pessoas que já estão mais habituadas aqui, já jogaram aqui. Um deles já foi campeão aqui, inclusive. Perfeito. E os outros, a gente manteve 2 jogadores e um outro jogador a gente comprou, né? Fez a transferência contra o time, comprou e trouxe ele pra gente. Caramba. E os valores? E, tipo assim, esse giro da grana, como é que é? Vocês têm uma parte financeira ali na Fúria? Como que... Tem. A Fúria hoje é uma organização muito, muito grande, né? Ela cresceu nos últimos 6 anos, né, de criação dela. Eles começaram, o Jaime, o Guerri, o Akari, começaram muito cedo lá com 4, 5 pessoas, né? E hoje a Fúria tem, assim, centenas de pessoas, né, trabalhando. Então, tanto que a gente está mudando agora para um local maior, porque não tava comportando de tanto que cresceu nos últimos anos. E hoje ela compete em várias modalidades internacionalmente,
né, no top mundial em todas elas, né? Então, aí a gente tá falando de League of Legends, Counter-Strike, Rocket League, Apex Legends, alguns mobiles também, são jogos de luta que estão entrando agora, estão voltando à moda. Ah, é mesmo? Olha que legal. E de esporte? Esporte assim, tipo FIFA, NBA 2K, alguma coisa? Eles têm também, tem uma atleta de skate também, que legal. Eu não lembro quais são exatamente os atletas por fora. Skate virtual? Não, skate real. Skate mesmo, Que da hora. E eles entraram na Kings League agora também, né? Naquela liga de futebol maravilhosa do Ibai, né? Isso, o Neymar entrou junto. Então, muito legal. Eles têm bastante iniciativas dentro dos esportes também, né? E comunidade também. A Fúria é muito forte em nutrir comunidade, de inserção de pessoas, de minorias. Então, eles são bem fortes nessa área também. Então, uma org muito, muito grande e a gente precisa de uma estrutura grande para funcionar. Então, tem a parte financeira, RH, tudo que uma empresa normalmente tem, né? Pagaram caro o jogador? Pode falar valores de quanto é uma contratação de jogador? Uma base, vai. Uma base, assim, hoje... não só de vocês, mas no mercado, assim. Hoje, um valor de multa que a gente fala, assim, ele chega a centenas de milhares já, né? Então, a gente fala de 300, 400, 500, 600 mil reais. Né? Alguns jogadores mais estrelas já chegam perto de R$1 milhão, por exemplo, a multa do jogador. Claro que não é esse o valor que você vai pagar necessariamente, né? Mas seria o valor para ele sair de lá, vamos dizer assim, né? E salários, bons salários também. Bons salários já. Hoje a gente, no começo, a galera realmente assim ficava muito próxima ali do que era o mínimo do mínimo, né? Do brasileiro normal. E hoje a gente já tem alguns casos, né? De jogadores que não só trabalham com o jogo que eles apresentam, mas com a imagem deles, né? Aí você vai ter jogadores aí chegando a ganhar muito dinheiro, assim, muito dinheiro mesmo. Alguns, assim, chegando a ganhar perto de iniciantes de jogadores de futebol, assim, sabe? Então, mas são algumas exceçõezinhas, assim, né? Perfeito. O normal, assim, eu diria que hoje um jogador de CBLOL tem uma média boa para viver bem em São Paulo, morar por aqui, sabe? Ter a casa dele, ter o apartamentinho dele, ter a vida dele, viver o sonho dele. Como se ele tivesse um bom emprego, assim. Isso, né? Um bom emprego em São Paulo, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Então a gente tem uma média legal assim com os jogadores. E aí igual eu falei, quem vai se destacando as maiores estrelas, aí sim essas pessoas já estão começando a falar de mais dinheiro para já começar a investir pro futuro e tudo. E os gringos buscam muito, assim, tem muito brasileiro sendo chamado para times gringos, assim? No LoL, especificamente, não muitos. Porque a nossa região, apesar de ser uma região regionalmente forte, é uma região internacionalmente fraca no LoL. Porque o LoL, ele é um jogo que a gente chama de MOBA, né? Que é o estilo de jogo dele, é um jogo de estratégia, né? 5 contra 5. Ele não é culturalmente uma coisa muito brasileira, vamos dizer assim, né? Então, o brasileiro, ele não está muito acostumado com jogos de estratégia, igual, por exemplo, um sul-coreano está, igual um europeu está. Então, o pessoal da Europa, da Coreia do Sul, da China, eles gostam muito disso há muitos anos já, né? Então, para quem sabe o que eu tô falando, quem já jogou StarCraft, por exemplo, lá nos anos 2000, Warcraft, StarCraft, eles jogam isso competitivamente há 20 anos já. Justo. Né? E aqui nunca foi famoso, né? Eu, por exemplo, gostava muito de StarCraft e Warcraft, né? Tem a tatuagem aqui, inclusive, do StarCraft. Mas eu sempre fui a minoria aqui. Galera gosta... Não achava comunidade pra jogar, assim. Não, a galera que gosta de jogo de tiro, né? Gosta de Counter-Strike, gosta de Valorant, gosta de Crossfire, Free Fire. E aí você acha que os nossos destaques mundiais estão mais num Counter-Strike? 100%. 100%. A gente já foi campeão mundial de Counter-Strike, a gente já foi campeão mundial de Valorant agora no jogo da Riot, de tiro, Crossfire, Free Fire, a gente já foi... Todos os jogos de tiro, quase todos os jogos de tiro, o Brasil já foi campeão mundial ou é campeão mundial. Né? Agora, nos jogos de estratégia, Dota, League of Legends, a gente é bem mais atrasado, vamos dizer assim. Agora, me diz uma coisa, você acha que aí tem também uma questão cultural e às vezes até emocional, mental? Assim, a gente tá falando de europeu, a gente tá falando de asiáticos, que são
povos muito fortes mentalmente, assim, Sim. né? Até porque são sobreviventes de guerra, famílias, né? Tem uma história ali por trás. E o brasileiro, isso tem rolado muito em Copa do Mundo, inclusive de futebol, a gente diz muito, né? Putz, os caras mentalmente ali na hora do vamos ver, cara, a gente como latino às vezes peca nesse sentido. Você acha que tá um pouco por aí, assim, se tratando de um jogo de estratégia, que é muito mais mental, tem que ter sangue frio, né? Assim, você acha que tem a ver isso? Com certeza tem a ver. Eu acho que você pegou num ponto corretíssimo, assim, que eu acho que essa parte emocional e psicológica é algo que o brasileiro ainda precisa ir desenvolvendo aos poucos. Total. Eu diria que não é só um ponto fraco, eu acho que o pessoal cita isso como ponto fraco necessariamente, mas eu não acho que é, porque o brasileiro é um povo de momento e de emoção. Então, alguns esportes, eles usam isso muito bem, né? O próprio futebol, né, que a gente fala que, por mais que o Brasil esteja num momento difícil agora, né, no futebol, é um jogo que usa isso bem, né? Então, se você faz um gol cedo no jogo, você toca a bola direitinho, faz uma lesão ali, né? Começa a botar, tipo, Segurar o jogo. mais marra no jogo, entendeu? Começa a segurar e tudo, já senta um pouco, o adversário sente. E o League of Legends é um jogo que não tem tantas expressões pra isso assim ainda, né? Então o brasileiro ainda precisa entender onde que ele vai usar essa parte emocional, de momento, né, de estar confiante pra poder realmente usar dentro do jogo, né? Então eu acho que tem a ver sim com cultura, né? Tem a ver com, assim, um pouquinho de encaixe, vamos dizer assim. Total. Só que apesar disso, eu acho que a gente ainda tem muito futuro, porque o brasileiro é apaixonado por League of Legends. É uma região, assim, que desafia todas as regras, né? A gente cresce todo ano, a nossa audiência explode todo ano. Assim, tá desafiando qualquer tipo de regra. Não só de games, que geralmente os games têm um período ali que eles estouram e depois morrem, né? Mas também de esporte. Então, comparativamente com as outras ligas do mundo, apesar da gente ir mal internacionalmente por enquanto, a gente ainda é a segunda ou terceira liga mais assistida do mundo. Então, assim, o pessoal aqui é completamente apaixonado por League of Legends. Então, isso eventualmente vai se transformar em bons resultados, Claro, é o que eu acredito. Fato. Eu acho que é quase que uma matemática, assim. Povo se apaixonando pelo esporte, né? Estrutura dentro desse esporte e realmente essa questão dos anos ali pra você sair do underdog pra conseguir realmente pegar esse mainstream, assim, né? Sim. E às vezes é legal também essa busca. É mais legal do que quando você chega no topo do topo, aí você não tem mais muito, né, o que fazer. Pô, essa busca pra chegar, ela é muito legal, ela é muito interessante. Mas falando assim de dia de jogo assim, dia de jogo, estamos num jogo. Todas essas estratégias, né? É o que você falou, são 5, né? São 5 individualidades que devem jogar juntas e estar, né? E você ali, quando fazia o head coach, né? Como que você estruturava um jogo, assim? Ou seja, é isso mesmo, você chegava pros moleques e falava, agora é hora de segurar a casinha, agora... Como é que é essa dinâmica do dia de jogo, assim? Então, para nós como treinador, depende muito da modalidade também. Na modalidade do LoL, especificamente, é mais desafiador ainda, porque algumas modalidades o treinador sobe no palco, né, vamos dizer assim, junto com os jogadores, e fica lá durante o jogo. Então, é igual ao futebol. Vai dar um toque, faz isso, faz aquilo. Vai chegando atrás do cara e você fala ali. Essas outras modalidades, normalmente jogo de tiro e tal, tem esses times que o treinador pode dar esses toques. Ah, tá. No LoL não pode. No LoL você vai subir, montar uma estratégia, que a gente chama de draft, né? Perfeito. Que você escolhe ali os personagens e quem vai fazer o quê, e aí você sai. A partir dali até o final da partida, você só assiste. Cara, que desespero. Então, você não consegue dar um toque, falar, pessoal, vamos fazer isso. Que não tem um intervalo. Não tem. Só quando são séries maiores que a gente fala que são as melhores de 5, melhor de 3. Perfeito. Que aí são vários jogos. E aí você consegue falar entre os jogos, né? Mas tem esse desafio extra. Mas geralmente em dia de jogo, em dia de treino de jogo, você tem uma ideia mais ou menos, uma filosofia sobre como você quer que o seu time jogue, né? E aí você vai adequar ele para aquele momento de jogo, né? O jogo ele sofre atualizações ali de 15 em 15 dias, né? Então você tem que se adaptar de 15 em 15 dias e entender o que tá forte, o que tá mais fraco, o que tá mais forte, qual é o caminho mais curto para a vitória nesse momento, né? E aí você estuda aquilo lá, monta uma estratégia, entende que o outro time vai ter uma estratégia também, que você precisa fazer a contra-estratégia ali, né? E aí você fala,
esse vai ser o nosso foco, de 0 a 5 minutos a gente pode focar nisso, de 6 minutos a 15 minutos a gente foca naquele outro, e aí quando chegar no finalmente, vamos ficar atento nesse ponto. Perfeito. Né? Então, essa é a ideia da estrutura que você monta. E aí você tem um capitão ali, ou seja, você ainda tem um cara que é meio, sabe, quase que o teu representante ali na bancada dos gamers, assim? A gente hoje não tem essa figura específica, oficial, assim, né? Uhum. Como um capitão do time, mas todo time tem os seus capitães. Um líder, assim, né? Já tem um líder, já tem a pessoa que é um pouco mais comunicativa, Perfeito. ou uma pessoa que lidera um pouco mais por exemplo. E aí, o ideal é que o treinador colhe nesse cara, né, realmente, que é um cara de confiança, que é um cara que vai influenciar os outros jogadores. Isso, pra que ele também consiga te ajudar nessas mudanças porque realmente é difícil, né, cara? Porque o jogo, às vezes, tudo que você combinou ali, o jogo se apresenta de uma maneira diferente, os caras vêm com uma estratégia surpreendente ali e, pô, o time também tem que ter um jogo de cintura, né, e uma preparação pra lidar com mudanças de cenários, assim, né? Exatamente. Por isso que vocês escolhem a dedo quem são esses 5, né, cara? Exatamente. Isso é o que a gente olha, assim, todo esse processo, né? Esse conjunto de a individualidade do cara, o talento que ele tem, né? O potencial que ele tem, o teto que ele vai ter, né? Mas também se ele trabalha bem em equipe, se ele sabe seguir os planos e também o nível de adaptabilidade dele, né? As grandes estrelas do jogo, os grandes campeões, os caras que são multicampeões brasileiros e tudo, são essas pessoas que têm esse conjunto todo, né? Que são individualmente fortes, têm uma comunicação boa, sabem seguir certos planos, mas também sabem se adaptar. Na hora do jogo, ali na hora do vamos ver, a gente fala que o jogo é jogado, né? Então, claro, por mais preparado que você esteja ali no dia de jogo, realmente conta ali o jogador realmente estar bem mentalmente para tomar as melhores decisões. Fato, e às vezes você tá lá, vocês, né, trabalham muito com ranking, com números, e às vezes tem jogadores ótimos tecnicamente, na individualidade do seu lar, né? Ele é ótimo. Mas num cenário desses, às vezes, não é só isso que basta, né? A pessoa tem. Às vezes, um jogador que nem tem um ranking tão alto, na hora do vamos ver, ele pode se destacar mais. Com certeza. Né? Porque ele tem um diferencial ali. Não é só sobre apertar o botão, assim, né? É muito mais complexo do que isso. Né? E agora a gente tá vendo cada vez mais isso, Solário, porque a gente tá vendo. Hoje a gente tem um estúdio, felizmente, né? Para várias pessoas. Torcendo lá dentro. Então, presencialmente, o cara, quando ele treina dentro do CT, é diferente dele jogar com o público. Fato. Né? Então, já vai ter barulho, vai ter torcida, tudo, gritaria, treme o chão ali e tal. E aí, ainda mais se você chega numa situação de estar numa final, num grande evento, né? Eu tive a oportunidade de jogar na Genesis Arena, lá na Arena Olímpica, né? Com 12 mil pessoas, 13 mil pessoas, gritando e puxando, assim, do chão tremer mesmo, assim, sabe? De ver os meninos ali sentados na mesa ali com o mouse e teclado e o mouse e teclado pulando, assim, e você surdo de tanto barulho, assim, Mano, sabe? Então, o cara tem que ter um mental foco, preparado ali pra, tipo assim, não, peraí, deixa o que eu tô fazendo aqui mesmo? Total. E a gente conversando isso é onde você vai entendendo que se assemelha realmente aos esportes, assim. Realmente aos esportes, né? Muita gente tem a tendência a achar que não se assemelha em nada. Um videogame é uma coisa e o esporte é outra. Não, assim. Elas se aproximam muito. Muitos jogos hoje em dia são simuladores. Muita gente que pratica o esporte real, tipo Fórmula 1, joga muito. Sim. Porque os jogos são muito perfeitos e você pode sim, né? E eles sempre dizem, olha, posso praticar muito no videogame, mas também preciso ter ali um mental para na hora que eu estiver na pista, o público, as diferenças de clima e tudo mais. Então isso realmente conta. Qual é um atleta que você admira muito, assim? Porque você falando isso, cara, eu fico imaginando que devem ter uns prodígios, assim. Uns meninos de 15, 16, 17, menina também. Que, pô, de repente você passa a admirar o cara. Que você fala, olha o mental desse cara. O cara se prepara, o cara é profissional. E gamer, às vezes, hiperfoco, assim. Então, quando o cara dá pra ser fodão mesmo, o cara você olha e fala, que cara admirável, assim, né? Sim. Quem são os admiráveis? Quem que você gosta, se espelha? Tanto nacional quanto internacional, assim. Olha, eu acho que os maiores exemplos que a gente tem internacionais, assim, né, no esporte nosso, tem hoje o atleta mais forte do esporte eletrônico mundial, é chamado Faker, né? Ele é hoje
acho que ele é tão importante quanto os grupos de K-pop lá na Coreia do Sul. Uau. Né? O pessoal da seleção de futebol pede autógrafo pra ele. É mesmo? Então, Uau. assim, ele é ídolo dos caras, né? Então, esse cara, ele é um cara que já tá hoje com seus quase 30 anos, né? Já compete desde os 16, 17 anos. E ele é tetracampeão mundial, se eu não me engano. Né? Ele ganhou 10 ou 11 campeonatos nacionais domésticos lá na Coreia do Sul. E ele é hoje a maior referência do mundo, assim, de esportes, né? Faker. Todo mundo que trabalha com esportes sabe o nome dele, né? Sabe quem ele é, sabe o nome dele. E é um cara, assim, fora do sério, fora do normal. Ele já quebrou todas as possíveis ideias de idade, Assim, o time dele hoje, por exemplo, ele foi campeão mundial 10 anos atrás. E aí, no ano passado, ele foi campeão mundial de novo com um time inteirinho, as outras 4 pessoas diferentes. Nossa. Todos com 18 anos, 19 anos e ele com 28 anos. Ou seja, o cara traz o time junto, basicamente, né? Porque ele ganhou com 4 caras, depois ele ganhou com outros 4. Exatamente. Né? Esse cara é como se fosse aí o Michael Jordan aí né? O Pelé dos esportes. Você já viu entrevistas dele, assim? Tipo, já. E o cara tem um mental bom mesmo, assim. Ele é muito diferente, assim, né? No início o pessoal falava que ele era um robô, né? Que tipo, nossa, o cara não tem sentimento e tal, o cara faz de tudo. Mas é muito legal de ver toda a história dele. No começo ele só queria ganhar, ele só queria ser o melhor. Depois que ele já foi melhor muitas vezes, ele começa a entender, ele começa a ter uma queda na performance dele, ele começa a ter um acompanhamento com um psicólogo, por exemplo, que lá na Coreia do Sul é algo quase impensável, assim. Não é igual aqui no Brasil, que a gente já tem mais uma cultura. Lá é quase uma derrota você ir para um psicólogo. Exatamente, né? Ele começa a entender o valor disso, ele começa a entender o valor da rotina, ele começa a entender realmente o que é ser um atleta. Mas isso tudo já sendo um cara super diferenciado. Total. E aí ele começa a entender todo esse processo. E você vê essa transformação e você poder usar esse exemplo para os seus atletas, que esse cara já é um ídolo. E agora você olha a rotina dele hoje em dia, claro, eles têm uma estrutura enorme lá, mas ele faz yoga todos os dias, ele acorda cedo, ele estuda outras coisas, ele estuda piano, ele tem várias outras coisas em volta da vida dele que fazem dele um atleta melhor, fora necessariamente jogar League of Legends. Claro, ele entendeu que a vida, né, ela é ampla, no sentido de que, cara, não, por mais que a gente ame aquilo que a gente faz, uma profissão, não é bom ficar 100% bitolado naquilo, assim, ainda mais pra um cara que já foi super vencedor e tal. Porque às vezes uma aula de piano, cara, vai potencializar o teu jogo. É incrível, é louco de pensar. Sim. Mas porque você acessa outros lados do teu cérebro, você dá uma relaxada, você desencana um pouco também daquilo que te ocupa tantas horas do teu dia. E aí quando você volta, você talvez volte com mais energia, com mais não sei o que, né? Então, se você contando assim, o cara mostra que é um cara maduro. E assim, os coreanos são então o topo da cadeia desse esporte? No geral, sim. A gente tem outros atletas, alguns chineses e alguns europeus também, que já são boas referências nossas também, né? Tem um atleta chamado Caps também, que é um europeu que agora já tá indo para a 6ª ou 7ª vitória consecutiva na Europa. Caramba. Também, que agora tá jogando o Mundial, agora inclusive já tá ali na semifinal do Mundial, que é o desafiante, vamos dizer assim, né? Desse menino que joga na mesma função que ele, inclusive, que são referências legais também, né? São vários perfis diferentes dessas referências que, tipo, já estão há anos aí se provando, né? E mostrando que são bons atletas, mostrando que são boas pessoas e que já estão trabalhando com vários times diferentes, com vários atletas diferentes e mesmo assim conseguem vencer. Né? E eu digo mais também do Faker, que é legal, porque é um cara que realmente não precisa mais de nada, assim. Eu tenho certeza que ele já tem todo o dinheiro do mundo, já tem toda a fama do mundo, já tem tudo, assim, que ele quer na vida dele. E ele não sai do esporte. Ele volta todos os anos, ele quer ser campeão todos os anos, ele tá motivado todos os anos. Que legal. E ele é uma referência pros moleques novos que estão chegando todos os anos. Então, é um exemplo de pessoa, de vida, um exemplo de vida pra todo mundo. Assim. Não, e pra você também é importante, bom ter um cara desse pra você poder também mostrar pros seus atletas também, né, uma boa referência, assim, né, apontar pra algum lugar de alguém que não seja fora do esporte. Porque o Michael Jordan era muito legal. Não, tá aqui, esse cara é do nosso esporte. Sim. E olha que cara legal, né? Como você falou, como humano também, né? Como pessoa, assim. Sim. Né? E aqui, cara, de brasileiro, assim, eu não posso deixar de falar do Fallen, né? Não é clubismo, realmente, porque ele tá na Fúria agora. Eu já sou fã dele, assim, desde pequeno mesmo.
O Gabriel, ele é um cara muito diferenciado, e não só como atleta, mas também como um zelador da comunidade, assim. Ele criou a comunidade de Counter-Strike junto com ele, vamos dizer assim, e ele é o pai e o professor da comunidade desde sempre, vamos dizer assim. Desde que ele era mais novinho até agora, que ele já tá mais velho, ele ainda é considerado professor. O pessoal ainda chama ele, opa, presente professor, tal, quando ele aparece. Porque ele ensina as pessoas, ele dá aula, ele abraça a galera, ele fala, não, peraí, vou ensinar você, vou te mostrar. Aí ele faz live, ele ajuda a comunidade, ele devolve as coisas, sabe? Perfeito. Ele ajuda pessoas de outros esportes. Então, eu já vi ele ajudando financeiramente, com equipamento, o pessoal do LoL, pessoal do Dota, todos os atletas brasileiros que vão pra fora. Então, esse cara, ele é assim, o pai da comunidade brasileira, eu não diria nem só de Counter-Strike, mas também de esportes também, de esporte eletrônico. Então, é um cara que eu respeito muito, eu sou fã dele, assim, de carteirinha, falo abertamente. Não, e são pessoas fundamentais pra qualquer, né? Todo esporte precisa ter uma pessoa dessa, cara. Um expoente do esporte, né? Um cara que é fera e que, além de tudo, como você tá falando, é uma boa pessoa também, que se interessa pela comunidade daquilo que tá construindo, que se interessa pelas pessoas que estão entrando dentro desse esporte. Porque, cara, tem muita gente que é pica naquilo que faz, no seu esporte, mas trata isso como, não, eu sou foda que eu faço o meu, e eu faço o meu, eu não preciso mais fazer nada. Sim. Né? O que você diz assim, de entregar de volta algo pra comunidade que tanto te acolheu, que tanto te abraçou, isso é muito importante, cara. E eu acho que pro meio do esportes, que é um meio que sofre resistências, né, em muitos lugares, assim, é muito importante ter expoentes assim como você, como ele, de mostrar, cara, e de cada vez mais fazer as pessoas olharem, pô, que legal aí, cara, pô, até que isso aí não é como eu achava, não sei o que. Eu acho que esse trabalho, assim, ele é muito importante, vocês estão fazendo ele, e agora vocês estão, então, se preparando pro CBLOL. Isso, segundo split, que a gente chama, que é o segundo turno do CBLOL, e agora tá faltando alguns dias aí, 20 dias aí pra começar o campeonato, e aí vai ser porradaria aí pra disputar a vaga pro Mundial. E aí, como é que é? Tipo assim, vocês ficam num hotel ou continua cada um na sua casa, vocês se encontram mesmo no dia pro jogo? Lá no QG da Fúria, alguém dorme lá? Alguém mora lá? Ou lá é só o QG mesmo? Como é que é? Então, são dois modelos normalmente que a gente chama, que é o de GH, que é Gaming House, que é um modelo considerado um pouquinho mais antigo, mas algumas organizações ainda adotam ele, que é um modelo de treino e casa ao mesmo tempo. Que é uma loucura. É. As pessoas fizeram no começo e depois desistiram, vamos ser sinceros. Isso, a grande maioria... Porque ia dar umas merda lá, meu. A grande maioria migrou, assim como a Fúria migrou. Eu acredito que é uma migração positiva, que é o que a gente chama de Gaming Office agora. Então a gente tem o centro de treinamento, onde a gente vai treinar todos os dias. Então, antes mesmo do campeonato, todos os dias a gente se apresenta lá no CT para treinar. Né? E aí todo mundo tem as suas casas, os seus apartamentos e tudo, e vai lá pro CT treinar todos os dias. E aí a gente chega lá no dia do campeonato já preparado, né? Algumas, assim, exceções é quando a gente vai disputar campeonato lá fora, por exemplo. Justo. Ou o que a gente chama de bootcamp, que é ficar um tempo lá fora. Legal também. Aí a gente fica, de fato, de concentração mesmo. Porque daí não tem um lugar para ficar lá especificamente. A gente fica aí sim, dentro de hotéis, dentro de lugares, concentrado o time inteiro lá, como se fosse uma Copa do Mundo. E aí vocês levam equipamento e ficam tudo lá nos quartos jogando e praticando? Geralmente a organizadora transforma os quartos de hotéis. Geralmente são hotéis muito, muito grandes, assim, de 5, 6 estrelas, assim, muito grandes. E aí eles transformam os quartos em treinamentos, em centro de treinamentos. Eles colocam as mesas lá, tira tudo, tira a cama, tira tudo, transforma os quartos em lugares... Não são vocês, é a organização que A organização do evento. Que legal. Durante o Covid, por exemplo, eu fui pra China para disputar o Mundial na China, e lá eles fizeram isso também, né? Além da quarentena e tal, fizeram essa preparação dentro do hotel. Você foi pra China nessa época, mano? Caraca! No foco lá no foco do negócio, né? Foi duro. Imagino, cara, deve ter sido uma experiência e tanta. O campeonato chegou a ser... Como foi? Tava vazio, não tinha público, ou tinha? Só na final que eles fizeram ali um público bem controlado, assim, era bem controlado, mas no geral foi quase todo ele transmitido mesmo, né? Perfeito. É que a China é outro nível de audiência, assim, né? Lá tem bilhões de pessoas. Nossa, bizarro, assim. Bizarro. Lá é o maior, você acha? É o maior. Sem dúvida. Assim, em quesito muita gente assistindo, muito streaming. Lá o pessoal não deixava nem a gente falar assim...
não deixava nem filmar o hotel para os fãs não saberem onde era o hotel, assim, porque senão não ia dar para sair do hotel. Então lá o negócio é outro nível já, assim, sabe? E os brasileiros são vistos como ali? Assim, vocês são bem recebidos ou vocês chegam a ser mal recebidos, hostilizados? Tem algum lugar assim, pô, os caras não gostam dos brazuca e quando a gente chega lá é guerra? Hoje em dia, como a gente ainda não tá num nível competitivo, assim, desejável, vamos dizer assim, a gente ainda é o pessoal gente boa, vamos dizer Os assim, carismáticos. né? Os carismáticos que chega lá, todo mundo gosta dos brasileiros. Agora, quando começa a incomodar, né, no jogo... Então, às vezes, mas hoje em dia a gente já tá conseguindo treinos melhores, parcerias melhores. O pessoal vê o potencial da nossa região, sabe que a gente cresce todo ano, então ninguém ignora a gente, sabe? A gente sempre tem uma presença legal lá. Mas a gente ainda não tá com os resultados que a gente gostaria, né? Então, assim, a gente sempre é muito bem recebido em quesito de pessoas, assim, tal. A galera adora a gente, né? Porque o povo brasileiro é realmente muito querido lá fora. Total. Mas em relação à competição, assim, a gente ainda tá galgando espaço, vamos dizer assim. A gente ainda tem que mostrar. E na sua concepção, daqui quanto tempo você acha que a gente consegue atingir aí esse... Como você vê essa evolução, assim? Eu acho que pela transformação que a gente tem visto, pelo crescimento brasileiro, a transformação da estrutura mundial de competição, como está fazendo, o modelo de negócio do esporte eletrônico, eu diria que de 5 a 10 anos, assim, a gente vai estar num patamar bem maior já no Brasil. Tanto internamente, que eu acho que agora até os governos e tudo, os governantes estão começando a entender. Justo. Né? O esporte está começando a incomodar, de certa Os grandes forma. empresários também, né? Exatamente. Então as grandes marcas já estão inseridas, todo mundo já está vendo que às vezes fazer uma propaganda, uma inserção no CBLOL, às vezes é mais barato e tem mais retorno do que fazer na televisão, por exemplo. Né? Então a gente já está vendo coisas desse tipo internamente. E internacionalmente eu também acho que o Brasil vai começar a se posicionar melhor, né? Porque com esse crescimento todo vai atrair investimento, vai atrair mais dinheiro, mais atletas, mais pessoas, e aí a nossa estrutura está crescendo muito exponencialmente todos os anos. Então mesmo com nos últimos anos a galera andando de lado, vamos dizer assim, né? A economia mundial andando de lado, a gente não deixou de crescer. Então eu diria que de 5 a 10 anos, assim, eu acho que a gente já vai estar num patamar bem melhor. Eu acho que assim, você me falando me vem à mente a CCXP, né? Assim, e também como foi o crescimento desse evento, assim, que realmente começou pequeno e, cara, hoje em dia é um fenômeno e todos os gringos querem vir e é o maior, né? A maior evento ali do mundo, junto com a de San Diego, eu acho. Por quê? Porque a gente adora esse... Brasileiro, quando abraça o negócio vira um foco. Então, assim, eu acho que realmente o CBLOL, cara, cada vez mais eu ouço mais falar e cada vez tá mais presente em vários universos. Eu trabalhei na Ronaldo TV um tempo também, a turma lá da Ronaldo TV é toda também ligada com os games e tal. Eles tinham muita vontade de acessar e de trabalhar com o CBLOL, com toda essa parte, assim. Então, acho que assim, acho que é algo que tem muito a crescer. O campeonato, ele acontece onde? No AMB? No Imigrantes, lá, não é? Lá na parte mais norte, lá perto da Barra Funda. Isso. Né? Então, ali o estúdio da Riot hoje em dia, né? A venue que a gente chama, que é o estúdio da Riot, é onde cabem ali 200 e poucas pessoas ali, o pessoal vende ingresso previamente e tal. Então, fica por ali. E com certeza, acho que já o pessoal próprio do esporte já tá olhando, do esporte tradicional já tá olhando mais pro esporte eletrônico também como algo viável, né? Investindo nisso, abrindo organizações. O Casimiro tem uma organização lá fora que tá trazendo pro Brasil também. Então, a gente tem várias pessoas, várias personalidades. O Vini Júnior agora tá assinado com a Loud também, que é outra organização de esporte. É mesmo? Então, assim, tem várias personalidades do Brasil que já sabem disso, já jogam desde cedo, né? Porque jogam, aí que tá. Aí você pega o Neymar tá jogando. Aí você pega o Vini não tá jogando. Sim. Pô, esses caras são expoentes pros jogos, assim, Sim, né? Então a gente tem esses caras como referência nossas e agora eles estão entrando como referências do esporte eletrônico também. E esses caras acabam virando dono de time também, criando seus próprios times. Não tem... Sociedade, né? Geralmente, alguns fazem as próprias organizações, outros já sabem que, assim, o negócio é mais embrenhado, mais difícil, e aí entram como sociedade, né? Claro, com o nome ali, né? O Agüero, se eu não me engano, o jogador Agüero, argentino. O Messi também. Também, o Agüero, né? E o Messi são sócios hoje também da CRU, da organização que também latino-americana, que também disputa também. KRU, não é? Exatamente. É isso mesmo. O K acho que é de Kun, inclusive. Mas realmente tenho observado
E aí o Agüero vai lá, outro dia eu vi uma matéria dele, até procura depois, ele faz um tour pela casa deles lá, dos jogadores e tal, vai apresentando os jogadores, eu achei aquilo bem legal. E a Fúria, a casa Fúria ali tem é enorme ali, como é que é? Quantos estúdiozinhos quantas salas de jogos vocês têm? Como é que é a estrutura ali? Hoje a estrutura nova que a gente vai ter é uma estrutura assim, eu diria que umas 7 ou 8 lineups competitivas, assim, né? 7 ou 8 grupos de competidores já vão poder estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com muitas salas. A gente tem ali quase 10 salas de treinamento direto, fora outras salas de bootcamp, que a gente chama que são salas preparadas para algumas eventualidades. Mas todo o pessoal lá da administração, financeiro, RH... Tem estúdio de gravação hoje lá dentro também. Chroma key, câmera. Exatamente. Grandes mesas de reuniões e tal. Então é um escritório completíssimo, né? Um dos maiores aí da América Latina, com certeza. E mais bem equipados, né? Então a gente tem uma estrutura grande hoje para receber muita gente ao mesmo tempo. Mesmo que alguns desses campeonatos sejam durante alguns meses do ano. Então tem salas rotativas, salas fixas, né? Então a gente tem uma estrutura bem grande hoje na Fúria para receber todos os tipos de modalidade. Então a Fúria hoje, inclusive recentemente foi aceita na Esports World Cup, né, que é da Arábia Saudita lá. É um grande movimento mundial para transformar o esporte eletrônico em um esporte mundial, né? E aí a Fúria e a Loud são as duas organizações brasileiras que foram aceitas nesse projeto. É um pool ali, né, com várias empresas para ajudar o próprio esporte a crescer. Assim, são investimentos grandes feitos nessas organizações, né, multimilionários, para que essas organizações invistam mais e cresçam mais e compitam nessa... Perfeito. E eu vi uma imagem sua que vocês estão, tipo assim, checando o jogo na TV. Vocês estão numa mesa ali de reunião, acho que estão os jogadores na frente, e vocês estão checando o jogo. Você faz isso, você vai lá depois e tipo, assiste a jogatina de um cara e vai anotando e depois vocês observam, que nem o jogador mesmo de futebol, né? Observa, cara, não sobe aqui pra direita, meu. Aqui era a hora de você atacar pela esquerda, porque olha o buraco aqui, não sei o quê. Exatamente. Então, toda a parte tática e estratégica a gente está envolvido, né? Principalmente como treinador. A comissão técnica hoje ela não é feita só de um treinador. Então, quando eu fui head coach agora, né, até pouco tempo atrás, eu tinha uma comissão de 6 pessoas, né? Então, eu era chefe dessas 6 pessoas e essas pessoas são separadas justamente cada um na sua função. Então, uma pessoa vai olhar só dados. Então, ele trabalha com planilha, com dados, ele vai mostrar pra gente o que tá dentro do padrão, o que tá fora do padrão, qual jogador nosso tá despontando, qual jogador nosso tá mandando mal por conta de dados. Outra pessoa vai olhar ele estuda só os outros times, os adversários. Ele é nosso scout. Ele traz todas as estratégias. Isso é um padrão desse time, a gente pode explorar dessa forma, né? Outra pessoa é o treinador de posição, que a gente chama. Ele trabalha só com o atacante, só com o defensor, só com o zagueiro. Bem futebol americano, assim, né? Que tem treinador de defesa, treinador de ataque. Exatamente. Né? Então, hoje a gente já tá tendo comissões técnicas mais parrudas, né? E cada um tá montado para olhar uma parte do jogo pra gente realmente montar alguma coisa profissional ali dentro. Que legal, cara. Bom, então assim, você se diverte pra caralho, né? Com certeza, com certeza. Você é muito feliz no seu... Sou. Eu sou muito feliz, muito grato por tudo que o LoL me deu, tudo que o esporte me deu, tudo que o LoL me deu, tudo que a Fúria me dá hoje. É um sonho viver disso, eu sei disso. É muito estressante, claro, né? Viver de competição não é fácil. Sim, né? Resultado, né? Mas eu considero com certeza uma bênção, assim, poder fazer o que eu faço. E não só fazer o que eu faço, mas uma coisa que eu tenho pra mim é poder influenciar mais pessoas, cada vez mais pessoas. É uma missão que eu tenho, uma missão que a Fúria tem também, de dar inserção pra essas pessoas, né? Dar espaço pra cada vez mais pessoas, né? E trazer isso realmente à tona pra galera entender que é sério, que é um esporte e que não só isso transformou a minha vida, mas eu quero transformar a vida de mais pessoas, cada vez mais crianças, jovens, adolescentes e jovens adultos poderem ter a vida transformada positivamente por isso e poderem levar mensagens positivas através do esporte eletrônico também. Claro, e eu acho que esse papel é fundamental. Eu acho que essas pessoas precisam enxergar em outros que há um caminho. E a gente tem potencial, né? Eu acho que realmente quantos jogadores de LoL não estão por aí, potenciais jogadores, né? E que às vezes não chegaram até você porque ainda não é realmente um mercado, e as coisas não são tão fáceis. Eles estão por aí e realmente quanto mais vocês divulgarem, mais vocês vão conseguir se conectar com essa molecada. Maestro, obrigado, tá bom?
Obrigado, eu, Solari, pela oportunidade de falar com todo mundo aqui. Bela troca de ideia aí, teremos bons conteúdos aí também pra gente gerar. E, bom, continuem assistindo a gente, sigam aí o pessoal da Fúria, @Fúria. Fúria, só Fúria, procurar Fúria né? em todos os lugares aí que não tem outra. Não tem outra. E o Maestro também no Instagram, Maestro Pierre. Maestro Pierre _. Underline. Maestro Pierre _ tá lá. Sigam e sigam a gente também, Esporte FM Oficial. Toda semana um programa e um papo sobre esportes pra vocês, tá bom? Até semana que vem, muito obrigado. Tchau.